Número 2 da harpa cristã, primeiramente. Número 2 da harpa, irmãos. Vamos estar cantando. Glória a Deus. Vamos todos louvar junto, então? Amém. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para os céus e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Amém, irmãos? Amém. Se coloque de pé, vamos fazer mais uma oração. Aí o irmão Gil já pode passar aqui.
essa noite, dar o estudo para nós, né? Vamos orar todos juntos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, ó Pai querido, mais uma vez, ó Pai, estamos na sua casa, ó Pai, para juntos aqui nós aprendemos, ó Pai, com a sua palavra, aprendemos, ó Pai, através do teu Santo Espírito, aprender, ó Pai, através da vida do servo, Pai, o Gilson, que está aí, ó Deus, para passar o estudo mais uma noite, ó Pai, para a tua igreja, que nós viemos crescer, ó Pai, no conhecimento, na sabedoria, Pai, que vem do Senhor, que nós possamos crescer na graça do nosso Senhor Jesus, que a sua igreja, Pai, venha andar, Pai, conforme a sua palavra, Pai. Nessa noite eu peço da tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, que nós possamos aprendermos, que nós possamos, ó Pai, a cada dia mais buscar o conhecimento, a sabedoria que vem do Senhor, ó Pai. Então, em nome do teu Filho Jesus, ó Pai, que o Senhor venha nos capacitar, nos ensinar e que nós possamos fazer, realizar o teu querer, a tua vontade, ó Pai. É o que eu te peço nesta noite, em o nome do teu Filho Jesus. Amém, irmãos? Então pode passar aqui, irmão Jesus, estudo para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Aleluias. Quero saudar todos para a paz do Senhor. Amém. Vamos a mais uma noite, né, da nossa lição. Prometo que hoje não vou ser muito extenso, está uma noite fria, né? E quero já agradecer a presença de cada um aqui, também do irmão, minha cunhada, meu sobrinho João Davi. Para mim é uma alegria de vocês aqui essa noite. Amém. E vamos para a lição 12, irmãos. A lição número 12, que fala sobre o papel da pregação no culto. Lição número 12, quem tem a revistinha. E o texto áureo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Aí, meus irmãos, ficam com a Bíblia aberta nessa mesma passagem, porque a leitura em classe fala do mesmo texto. Aleluia, Jesus. Todos acharam? Amém. Então, o texto diz assim, ó, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Aí, irmãos, nós vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra também no mesmo livro de 2 Timóteo, capítulo 4, só que aí do versículo 1 ao 5. Aí eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos vão ler os demais, né? Então tá, capítulo 1 ao 5, irmãos. Diz assim o versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Sim. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, aqui, irmãos, nessa passagem, Paulo estava dando instruções a Timóteo como a igreja deveria se portar, como a igreja deveria ser. Então, como deveria ser edificada a igreja, sobre os ensinamentos que deveriam ser aplicados, a doutrina. Então, a palavra, irmãos, que ele fala que é a Bíblia, a verdade bíblica. E este deve ser o conteúdo das nossas pregações. Pregar a palavra escrita por Deus. E somente a palavra de Deus, irmãos, é suficiente para transformar, concordar, repreender e exortar as pessoas para a salvação. Esse versículo nos ensina, irmãos, a aproveitar cada oportunidade para evangelizar, para ensinar.
nós mesmos irmãos, temos que ter na nossa vida a prioridade de se pregar em todo o tempo, a todo momento. Como eu disse na aula passada, até o jeito de nós agir, de se vestir, o modo de se comportar, já é um motivo de você estar mostrando a Jesus, transparecendo a luz de Cristo na nossa vida, já é uma forma de pregação. Então, e nesse mesmo, irmãos, capítulo, além de Paulo, que nos ensina, ele nos revela também que sabia que seu tempo estava acabando. Paulo sabia que iria morrer, mas ele sabia que tinha feito o que Jesus tinha ordenado. Pregou, ensinou e, acima de tudo, irmãos, Paulo não perdeu a sua fé. Ele não abandonou a sua fé em Jesus em momento algum, mesmo sendo perseguido. E podemos lembrar, irmãos, que Paulo ele foi perseguidor. Aí ele passou na própria pele o que é ser perseguido pelo Evangelho, o que é ser a todo tempo caluniado pelo Evangelho, perseguido. Tentaram matar Paulo para que ele não pregasse mais a palavra de Deus, e era algo que ele fazia. Então, e mesmo sendo perseguido, irmãos, por causa do Evangelho, ele permaneceu firme até o último dia. Ele não negou a sua fé. Então é um exemplo para nós, irmãos. Talvez muitos de nós sofremos essa perseguição, talvez muitos de nós temos esses problemas que muitas pessoas nos acusam, nos perseguem, nos caluniam, mas mesmo assim, irmãos, não devemos negar a nossa fé, continuar firmes em Jesus. Aí então, irmãos, nós vamos para o primeiro tópico, que fala ministério da palavra e o seu propósito. Ministério da palavra e o seu propósito. E o subtópico, irmãos, diz assim: a pregação como proclamação. Quem tem a revistinha pode me acompanhar, irmãos. Diz assim: o propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar Deus às pessoas. Frequentemente, as Escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma proclamação. O verbo grego, que é isso, traduzido como proclamar, é usado nesse sentido em vários textos do Novo Testamento. E nesse aspecto, a pregação tem o propósito de revelar a Deus às pessoas. Alguém pode achar para mim 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21? 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém. Hoje, irmãos, nós somos salvos por essa loucura da pregação, por acreditar em um Jesus que padeceu por nós na cruz do Calvário, acreditar em um Deus que deu o seu único Filho para que hoje nós pudéssemos ser salvos, ter a salvação garantida pela morte de cruz, pelo sangue de Jesus, pela sua ressurreição. E aí, irmãos, no restante da revista diz assim: esse fato por si só mostra a grandiosidade da pregação, trazer o conhecimento de Deus. Então, irmãos, Deus escolheu a dita loucura da pregação para mostrar que a salvação não é alcançada por meio da sabedoria humana, mas pela fé em Cristo. E diz mais assim, o mundo não conheceu Deus por meio da sabedoria humana, porque sabemos que a sabedoria humana ela é limitada. Nós não podemos compreender ou entender a natureza divina de um modo total. Então a sabedoria de Deus, irmãos, refere-se à sua maneira de agir e de se revelar a si mesmo aos seres humanos. A pregação pode ser considerada loucura porque ela se baseia na fé em algo que não vimos, ou até mesmo comprovado cientificamente. Mas nós cremos porque está escrito na Bíblia Sagrada, que é a palavra manifestada a todos nós. Aqueles que creem são aqueles que aceitam a mensagem da salvação por meio da fé em Jesus Cristo. A mensagem da cruz é a única maneira, irmãos, de reconciliar a humanidade com Deus. E então, irmãos, essa loucura da pregação que nós falamos, muitas pessoas tentam até comprovar cientificamente, tentando alegar que Jesus não pode ter ressuscitado por nós, não pode ter morrido morte de cruz. A ciência todo tempo luta contra a nossa fé.
ciência todo tempo tenta provar que nós somos loucos ou que aquilo que nós acreditamos não é verdadeiro. Mas sabemos que a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a revelação de Deus a nós humanos. É a boca de Deus falando com nós. Então, irmãos, como a gente leu no primeiro aqui, nessa primeira parte sobre o tópico, Paulo afirma que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, mas agradou a Deus a salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Aqui nós vemos, irmãos, a grandiosidade da pregação, trazer o conhecimento de Deus. A pregação, irmãos, não é só uma simples exposição de doutrinas teológicas, ela é um ato divino, divinamente ordenado para revelar Deus ao coração e à mente de quem ouve. Por meio da pregação, irmãos, as pessoas conhecem a vontade de Deus, e a sua vontade é declarada, e seu convite, a reconciliação com Ele, é proclamado através da mensagem, da pregação, através de pessoas que se põem perante Deus, se põem a serviço da obra do Senhor, pregando o Evangelho, pregando a salvação, tentando trazer as pessoas ao arrependimento, mostrando que em Cristo há uma nova saída, que em Cristo há vida eterna. Então não se pode, irmãos, desmerecer a importância dessa pregação do Evangelho, de mudança, de arrependimento do pecado e pela transformação pela palavra. Especialmente, irmãos, em um mundo hoje corrompido pela ignorância espiritual e pelo afastamento de Deus. Vemos hoje, irmãos, que muitas pessoas estão sendo enganadas espiritualmente com pregações que não levam a verdadeira palavra de Deus, em pregações que dizem a mim e a você que tudo pode ser aceito, que dentro da igreja ou fora da igreja pode fazer tudo, que isso não te leva à perdição, que isso não te afasta de Deus, pelo contrário. A Bíblia fala que nós devemos ser cada vez mais santos, buscar ainda mais a presença do Senhor, vigiar em tudo, olhar para nós e ver o que há de errado para mudar, para que a presença do Senhor não se afaste de nós. Então, irmãos, na proclamação da palavra, o pregador se torna um instrumento nas mãos de Deus, e isso para iluminar as nossas mentes, que muitas vezes estão obscuras pelo pecado, e para despertar consciências adormecidas e conduzir os perdidos, que um dia fomos nós, né, irmãos, a salvação em Cristo. Então a palavra, irmãos, tem um motivo, um fundamento de nos trazer mais próximo de Deus, a confrontar eu e você, a mostrar aquilo que nós estamos errando, confrontar o nosso pecado, o nosso ego, para que em nós haja mudança, através da mensagem da cruz, através da palavra, irmãos. Então, irmãos, daí nós vamos agora para o segundo subtópico, que fala o caso emblemático de Lídia. Alguém pode deixar para mim Atos 16, versículo 14? Tem uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Amém, irmãos? Lídia, ela foi convencida pela palavra que Paulo pregava. E todos nós, através da Bíblia, sabemos qual que era a palavra que Paulo pregava. Paulo pregava o arrependimento. Paulo pregava Jesus Cristo. Paulo pregava que a única mudança, o único poder de se mudar era Jesus Cristo. Então, Lídia foi tomada, irmãos, por essa sabedoria do céu, através da pregação de Paulo. Ela pôde entender o propósito de Jesus na vida dela. E assim a gente vê que Lídia mudou. Então, irmãos, lendo o tópico 2, fala assim: enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. A pregação foi um instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher, e o resultado disso foi a sua conversão. Deus é glorificado na revelação de sua palavra. Esse fato é destacado por Paulo na sua carta aos Romanos, quando ele fala: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Assim devemos nos conscientizar, irmãos, de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias, mais do que um discurso inflamado. Ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. Irmãos, a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, leva a quem está ouvindo à conversão. Leva quem está ouvindo a
mudança de vida, a ver que aquele modo a qual nós vivíamos não é de acordo com o que Deus quer, não é de acordo com o Deus que se revela a nós. E então, irmãos, vemos aqui o encontro entre Paulo e Lídia. E o que está escrito, irmãos, nos mostra um exemplo fiel do poder transformador da pregação da palavra de Deus. Enquanto Lídia ouvia com atenção a mensagem pregada por Paulo, algo extraordinário aconteceu na vida dela. O Senhor abriu o seu coração. Jesus se mostrou para ela. Jesus mostrou talvez os pecados ou os erros que ela cometia e trouxe uma mudança para a vida de Lídia. Muitos de nós, irmãos, eu também, quando estava afastado do Senhor, não conhecia o Senhor. Jesus precisou abrir o meu coração também, a minha mente, para entender o propósito dele na minha vida. Eu tenho certeza que na tua vida também. Então, irmãos, nessa passagem nós vemos claramente que a pregação foi o instrumento escolhido por Deus para se revelar a Lídia e para iniciar o processo de transformação em sua vida. E como resultado, irmãos, Lídia se converteu. Lídia aceitou Jesus. Então a palavra de Deus pregada com autoridade, irmãos, e poder por apóstolo Paulo, entrou nas profundezas do coração de Lídia, rompendo, irmãos, todas aquelas barreiras que talvez impediam de Lídia ver quem é Jesus. Talvez até ela ouviu falar de Jesus, porque a Bíblia diz que a fama de Jesus percorria todas as cidades circunvizinhas. Então talvez ela ouviu falar, mas a palavra que transformou a vida dela foi através de Paulo. Hoje, irmãos, isso quer dizer que nós também somos instrumentos, assim como Paulo foi. Instrumentos para quê, irmãos? Pregar a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que ela servia. Aqui diz que ela servia a Deus. Sim. E talvez muitos que servem ainda não se converteram de verdade. Acham que estão convertidos, não estão. Uma palavra verdadeira, né, fiel, Sim. né? Pode converter aqueles que já estão servindo, Sim. mas ainda não estão convertidos, né? Por isso que eu acredito que ela já tinha ouvido falar de Jesus, mas ela não havia ainda sido transformada. O coração dela ainda estava fechado. É verdade. Muitos de nós somos assim, irmãos. Muitas vezes também pessoas vêm aqui e ouvem a palavra do Senhor, mas não tem aquele encontro transformador, a qual faz a pessoa se converter, se arrepender dos pecados e se aproximar de Cristo. Então, irmãos, isso nos leva a refletir sobre o papel essencial da pregação na obra redentora de Deus. E Paulo, em sua carta aos Romanos, destaca a importância desse meio de comunicação divina, ao afirmar que, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós, irmãos, ao ouvir a palavra do Senhor, a nossa fé é manifestada, mas nós temos que dar ouvido à palavra do Senhor. Não só ouvir, mas o estado de ouvir aqui e sair aqui. Nós temos que ouvir, irmãos, e sentir no coração. Ouvir e procurar a mudança. Entender, irmãos, que só em Cristo a vida, só em Cristo a mudança. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, irmãos, aqui Paulo nos mostra que a fé é um elemento vital da experiência cristã e surge através da exposição da palavra de Deus. Especialmente, irmãos, quando pregada com fervor e autoridade, que é aquela palavra que confronta, aquela palavra que muitas vezes aponta o nosso erro, não aquela palavra que massageia nosso ego, não aquela palavra que todos querem ouvir. Talvez um elogio, ou talvez diga para você, não fique assim que Deus te aceita assim do jeito que você é. Não, irmãos, é uma palavra que confronta. A palavra com fervor e autoridade é aquela que confronta o crente, confronta o ouvinte, a mudança espiritual, a mudança de vida, a saber que nós, sem Cristo, sem Deus, não somos nada, a deixar o nosso ego de lado e entender as coisas do céu. Então, irmãos, é importante que reconheçamos que a pregação da palavra de Deus vai além de uma simples transmissão de conceitos teológicos. E hoje, irmãos, vemos que é pregado mais uma teologia, palavras bonitas, né, pastor? E a palavra do Senhor está sendo deixada de lado. A verdadeira palavra é a palavra que transforma, a palavra que gera arrependimento. Então, irmãos, ela é o canal pelo qual Deus se revela aos corações endurecidos e desperta o povo para a realidade de sua graça e o amor redentor pela salvação em Cristo. Sabemos, irmãos, que a salvação é somente em Cristo, não há outro meio. Se porventura eu ouvir um outro tipo de evangelho que não seja esse, não leva a salvação.
um evangelho que não gera mudança, um evangelho que não toca em nosso coração. Nós sabemos aqui quando a palavra vem do céu, a palavra toca em nós. A gente sente Jesus agindo em nossa vida. E muitas vezes, irmãos, a palavra de Jesus, a palavra verdadeira, chega no momento em que mais o crente precisa. Talvez um crente que esteja tentando parar, achando que o mundo está te vencendo, não tem mais jeito, eu vou desistir. E não, irmãos, nós temos que dar ouvido à palavra. E o que eu digo ouvir a palavra, irmãos, é ouvir e aceitar a mudança de Cristo em nossa vida. É entender que Cristo não morreu somente por uma meia dúzia de pessoas, ou somente por um povo escolhido, um povo que era somente aquele grupo lá. Ele morreu por mim e por você. O sangue dele foi vertido, irmãos, para que hoje nós fôssemos transformados e aceitássemos essa mudança. O sangue dele não correu para que você continuasse do mesmo jeito. O sangue dele não correu na cruz do Calvário, irmãos, para que a gente não tentasse mudar o nosso modo de ser, a nossa vida, não se afastar das coisas do mundo, não deixar o mundo para trás e seguir somente a Cristo. E hoje o que o mundo tem nos oferecido, irmãos, é para arrancar nós de dentro da presença do Senhor. Ele tem se empenhado a fazer com que eu e você cada vez mais perdemos a santidade do Senhor. Ele tem oferecido vaidades, coisas mundanas. Ele tem feito com que pessoas que não pregam o verdadeiro Evangelho tentem confundir a nossa fé em Cristo. Tentem fazer com que a gente fique talvez até balançado, tendendo a ir para o lado que é mais fácil, aceitando que talvez esse Evangelho mal pregado, um Evangelho falso, é mais fácil. Eu não tenho, irmãos, que abrir mão das coisas do mundo para seguir esse Evangelho. Nós sabemos, irmão, para seguir o Evangelho verdadeiro de Cristo, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Mas ao abrir mão dessas coisas, irmãos, nós garantimos a nossa salvação em Deus. Nós garantimos, irmãos, que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então, irmãos, agora nós vamos para o subtópico 3, que fala a pregação e instrução. A pregação como instrução, irmãos. Assim, então, as pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no Evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas e instruídas. É significativo o fato de que o ministério de Jesus tenha o ensino como um dos fundamentos. E diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. No Sermão do Monte, Jesus também ensinava seus discípulos, assim como também o apóstolo Paulo gastou grande parte do seu tempo ensinando os crentes. Paulo chegou mesmo a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial que fosse apto a ensinar. Tudo isso mostra, irmãos, a importância do ministério do ensino e a responsabilidade de quem exerce. Alguém pode achar para mim Mateus 4, versículo 23? Mateus capítulo 4, versículo 23, irmãos. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, irmãos, esse versículo descreve o ministério de Jesus, que envolveu muitas viagens, irmãos. Onde Jesus andou, ele ensinou em sinagogas, proclamou a boa nova da salvação, a boa nova do reino. Então ele pregava o Evangelho de Cristo, ele pregava o Evangelho fazendo as pessoas ficarem conscientes do seu pecado e da sua incapacidade de se salvar sozinho, de tentar a pessoa mesmo se salvar. Jesus, irmãos, garantiu o perdão misericordioso de Deus. Jesus estava prestes a cumprir as promessas dos profetas do Antigo Testamento. E a promessa do Senhor, irmãos, se cumpriu na cruz do Calvário, quando ele, que não tinha pecado algum, decidiu morrer por mim e por você, para que essa boa nova do Evangelho chegasse até eu e você hoje, e não só chegasse, irmãos, mas que causasse mudança. Então, irmãos, vemos que além de ser um instrumento poderoso para a conversão, a palavra de Deus transforma vidas.
A pregação da palavra também desempenha um papel vital na instrução e no crescimento dos crentes do Evangelho. A pregação inicial proclamada da palavra, irmãos, pode plantar a semente da fé, mas o ensino contínuo, irmãos, nós aprendendo ainda mais da palavra, ela nutre a nós se desenvolver espiritualmente. Glória a Deus. A nós gerar uma sabedoria, irmãos, a qual o mundo pode até tentar nos afastar pelo Senhor, mas ele não consegue. E como nós podemos vencer, irmãos, essa investida do mundo hoje em dia? É aprender mais da palavra do Senhor, é entender mais as coisas do céu, é buscar mais a presença de Deus, é ouvir a palavra, é ler a Bíblia, irmãos. Muitos de nós, muitas vezes, temos tantos problemas, irmãos, e às vezes procuramos se aconselhar, muitas vezes, com pessoas que não nos mostram a verdadeira realidade. Mas aqui não. Aqui, quando a gente procura o conselho na Bíblia, na palavra do Senhor, pode ter certeza que lá essa palavra ela te instrui a fazer o correto, a ser o correto. Instrui você a ver a verdade de Deus em tua vida. Instrui a nós a mudança espiritual. Então, irmãos, a pregação inicial proclamada a palavra, como eu falei, além da fé, ela tem que desenvolver o nosso aprendizado, tem que desenvolver, irmãos, para que eu e você não sejamos enganados pelo mundo. Que muitas pessoas, muitas vezes, irmãos, talvez até um pouco mais instruídas que nós, mas não nas coisas santas de Deus, muitas vezes vêm ao nosso ouvido e falam coisas que não tem contexto na Bíblia, não tem a Bíblia como padrão. Então, irmãos, o ministério terreno de Jesus exemplifica essa ênfase no ensino como um dos fundamentos da vida cristã, irmãos. E ao percorrer a Galileia, Jesus ele não apenas pregava, irmãos, mas também dedicava tempo significativo ao ensino das sinagogas. Jesus ensinava em todo o tempo, irmãos. E o Sermão do Monte é um exemplo forte, irmão, dessa qualidade. Eu creio que todos aqui já ouviram falar do Sermão do Monte, né? Que marcou o ministério de Jesus. Ele não apenas pregava, mas também instruía os seus discípulos. Em Mateus 5:2, irmãos, tem esse exemplo. Da mesma forma, Paulo também, quando pregava, instruía, mostrava a realidade da palavra e priorizava, irmão, o ensino na sua obra ministerial. Ele gastava grande parte do seu tempo, irmãos, instruindo os crentes na verdade do Evangelho. O compromisso de Paulo com o ensino era tão sério, irmãos, que ele exigia dos líderes da igreja que fossem aptos a pregar a palavra, reconhecendo assim a importância fundamental do ministério do ensino na vida da igreja. Esses exemplos bíblicos, irmãos, destacam a importância vital do ministério do ensino na jornada espiritual dos crentes. Através do ensino cuidadoso, irmãos, e fiel da palavra de Deus, os crentes se equipam e se fortalecem e ao mesmo tempo se capacitam ainda mais na palavra de Deus. Se capacitam também a crescer na fé, a amadurecer no conhecimento de Cristo e a viver uma vida que glorifica a Deus. E o que nós estamos fazendo hoje, irmãos? Estamos aprendendo mais de Deus, estamos nos capacitando. Talvez, irmãos, tem coisas da Bíblia que muitas vezes você não vai aprender hoje, mas alguém vai pegar você vai lembrar assim, não, eu ouvi sobre isso, está de acordo. Ou então talvez alguém pregue e você diga, não, mas não está de acordo com o que eu aprendi, não está na Bíblia. Eu, irmãos, por muitas vezes, por não estudar a palavra do Senhor, eu fui enganado. Muitas vezes, por não entender realmente o contexto da palavra de Deus, que Deus quer falar com nós, eu ouvia pregações e saía por aí falando que fosse certo. Mas aí, lendo a Bíblia, entendendo, eu vejo que eu estava caindo num erro. E o que o mundo quer hoje, irmãos? Ele quer que eu e você caia num erro. Que eu e você acreditemos num evangelho que muitas vezes não gera transformação e nem mesmo salvação. Não sei se alguns irmãos têm alguma pergunta sobre esse primeiro tópico, ou alguma dúvida talvez, ou quer acrescentar alguma coisa, irmãos. Tem toda a liberdade. Senão agora nós vamos ver o ministério da palavra e a sua importância.
seria o tópico 2, irmãos. O ministério da palavra e a sua importância. O subtópico nos fala sobre a edificação da igreja. A palavra tem a importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. Às vezes isso pode vir em um tom de elogio ou em uma forte repreensão. Então o termo grego, irmãos, paráclesis, traduzido como exortar e consolar, significa um chamado para ajudar e encorajar. Ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes no contexto da igreja. Assim vemos Paulo solicitando a Timóteo que persistisse em ler e ensinar a palavra e também exortar. E Lucas, irmãos, destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo. Em ambos os textos se pressupõe o ministério da palavra como instrumento de exortação e edificação, irmãos. Então, irmãos, vemos aqui que a palavra de Deus desempenha um papel essencial na edificação da igreja, mostrando, irmãos, o confronto que precisamos e também o consolo através do ministério da palavra, dirigido pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, irmãos, tanto nos consola, conforta, mas ele também nos exorta, ele nos ensina. E isso pode se manifestar, irmãos, de diversas maneiras. Na palavra pregada podemos ouvir desde elogios, como falou aqui, até repreensões, dependendo do que os membros da igreja ou a igreja necessitam ouvir. Quando Paulo instruiu Timóteo, irmãos, ele disse que Timóteo deveria persistir na leitura, no ensino da palavra, mas também na exortação. Nós vimos então que o papel importante da palavra na edificação espiritual dos crentes cabe o ensino, cabe a leitura, mas também a exortação, irmãos. O que é a exortação? É nos mostrar muitas vezes o erro que nós estamos cometendo, nos mostrar o caminho certo, exortar a igreja do jeito que deve andar, mostrar talvez até como a igreja deve estar em comunhão com os outros, mostrar a verdadeira palavra. Então, irmãos, no livro de Atos, nós podemos notar a importância da consolação do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo, então, nos consola também e nos convence, irmãos, do pecado, e também nos mostra que só em Jesus encontramos perdão, encontramos o verdadeiro ensino do Evangelho, e ao mesmo tempo nós somos selados com o Espírito Santo, e ele também habita em nós. Quantos de nós ouviram, irmãos, pessoas pregando, até mesmo olhando na Bíblia, que nós somos templo do Espírito Santo? E nós, como templos do Espírito Santo, nós temos que andar como, irmãos? Correto, em santidade, buscando a Deus, se afastando do pecado, porque o Espírito Santo, irmãos, ele não coabita com o pecado. Então, irmãos, é fundamental que a gente compreenda que o ministério da palavra não fica apenas no ensino doutrinário, mas também inclui a exortação e o encorajamento espiritual, irmãos. Isso porque, através da pregação fiel, o Espírito Santo começa a agir, nos confrontando à mudança, a ver a verdade através da palavra de Deus. Ele nos ajuda, irmãos, a crescer ainda mais na fé, mostrando o caminho a seguir e a encontrar consolo dele em meio a tantas lutas, irmãos, provações, tribulações que nós passamos. O Espírito Santo está a todo tempo. Se você precisa de uma palavra de exortação, pode ter certeza que o Espírito Santo vai falar contigo. Se você precisa de uma palavra de encorajamento, ele nos encoraja. Se você muitas vezes precisa de um ânimo, o Espírito Santo nos anima. Ele está em todo o tempo, irmãos, conosco. Então, agora nós vamos para o segundo tópico, irmãos, que é a formação de valores. Só exortar é a mesma coisa que repreender, né, irmão? Repreender, ensinar. É aquilo que um pai muitas vezes faz com um filho. E Deus é o nosso pai. Então, quando nós exortamos o nosso filho a melhorar, a não fazer nada de errado, é porque a gente quer que o nosso filho seja correto. Porque nós queremos que o nosso filho, irmãos, tenha dignidade, seja correto com os outros, não faça nada de errado.
E assim é Deus, quando Ele nos exorta, é porque a gente fique correto, na dependência de Deus, irmãos, obedecendo a palavra dele. Pode falar, irmão? Na verdade, a gente vê também, né, que muitas igrejas não tem mais a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele tem muitas qualidades, mas a maior qualidade do Espírito Santo é convencer do pecado. Sim. E a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento tem sumido dos altares. Por isso que a gente vê que não existe mais em muitos lugares avivamento, que o Espírito Santo, como o Senhor falou, não vai habitar onde existe pecado. Então, quando a gente se desvia da palavra, o Espírito Santo não pode agir e operar a maior qualidade, que é convencer do pecado. Perde a essência, né? E aí, irmãos, quando o Espírito Santo se afasta, o pecado toma conta, o engano toma conta. Por isso que a gente vê muitas igrejas por aí que a gente, muitas vezes, não sente aquela unção do Espírito Santo. Você entra num culto, talvez como se fosse uma palestra normal. E muitas vezes nessas igrejas, ou nessas pregações, ela não exalta Deus, exalta o ego humano. É como se tirasse todo o valor que Deus tem e colocasse em nós. Como se tirasse, irmãos, a essência de Cristo e quisesse colocar nós como se nós mandasse Deus, como se Deus tivesse que se adequar a nós e não nós se adequar a Deus. Como se Deus tivesse que mudar porque o nosso jeito é assim. E nós não, nós temos que mudar porque o que Deus quer de nós é diferente da vida que o mundo nos oferece, né, irmãos? Então agora nós vamos então para a formação de valores, irmãos, que é o segundo tópico. Fala assim, ó, a pregação é importante instrumento para a formação da consciência cristã. Então a guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade da igreja firmar cada vez mais os seus valores. Isso, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã fundamentalmente bíblica. Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática, irmãos, a sua forma de pensar, crer e agir, ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, isso é, sua visão do mundo, uma visão que seja diferente da cultura secular. Esta, por sua vez, sempre se mostrou hostil ao povo de Deus. Do contrário, não seremos capazes de resistir à inversão de valores por ela disseminada. Então, irmãos, através dessa mensagem aqui, sabemos que o mundo tem lutado pela inversão dos valores. Aquilo que é certo hoje não é mais certo. Aquilo que nós consideramos santo, para eles não é mais santo. Aquilo que a gente considera pecado, para eles não é mais pecado. Então o mundo, irmãos, tem lutado para inverter os valores que nós acreditamos. Valores que a Bíblia nos ensina. Hoje o que nós aprendemos e cremos, irmãos, ser correto tem sido apontado como errado por muitas pessoas. E vemos, irmãos, que a batalha pela preservação dos valores cristãos, irmãos, tem aumentado nos últimos anos. Nós, irmãos, temos lutado contra essa inversão de valores. Pessoas que muitas vezes praticam o pecado, mas para o mundo não é mais pecado. Aquela essência verdadeira da igreja verdadeira está perdendo, irmãos, o espaço. Hoje nós vemos essas igrejas com muitas e muitas pessoas que tudo é permitido. Você pode viver no mundo, mas ao mesmo tempo pode entrar na igreja e tentar fazer a obra, mas na verdade não é uma obra de Deus. Você está tomado pelo pecado, você está tomado pelo erro, mas eles dizem que você está certo, você pode ficar assim, que isso não é mais como era antes. Nós hoje somos chamados de quadrados, caretas, né, pastor? Porque nós defendemos, irmãos, uma ideologia diferente. As coisas que eram pecado para nós continuam sendo pecado. Aquilo que é abominável, irmãos, para nós continua sendo abominável. Um exemplo, muitas igrejas, altas igrejas hoje, liberam até o casamento homossexual, onde talvez você vai ver 2 pastores no púlpito pregando a palavra, aonde talvez você veja 2 mulheres que para eles são casadas pregando a palavra,
e ainda dizendo que Jesus aceitou elas desse jeito e que elas ainda vão ser salvas. E isso, irmãos, é uma inversão de valor. E qual que é a maior prova, irmãos, de inversão de valor, a qual eu acredito? É o que tem sido apresentado nas escolas, onde eles têm tentado mudar a visão dos nossos filhos das coisas de Deus, onde eles têm tentado, irmãos, desvirtuar os nossos filhos, que seria a nossa nova geração. Eles têm tentado plantar uma ideologia, irmãos, que vai contra os princípios da igreja, contra os valores a qual a gente prega, contra tudo aquilo que a gente aprendeu que é errado, e para nós sabemos que o errado continua sendo errado. Então, irmãos, é um papel nosso, nós temos que ter isso em mente, a ensinar os nossos filhos, para que eu e você não perdamos o controle das coisas de Deus. Muitas vezes até a minha filha fala das coisas que falo em aula, coisas que muitas vezes eu digo para ela, isso é errado. O meu filho também, eu não ensino, irmãos, eles a bater o pé, a tentar confrontar uma professora, até mesmo porque eles não vão conseguir. Mas quando eles chegam em mim, eu coloco isso, está errado, não é assim, não é dessa forma, a gente acredita diferente. Só uma coisa, irmão, lá no colégio que o Gabriel estuda, ele teve a opção de não fazer o ensino religioso. Eles deram essa opção. E ele segue uma religião evangélica, ele não precisava ter a aula de ensino religioso, que é católico. Sim. Mas como eu não estava presente, a mãe dele autorizou. Então, e daí ele me passa o que foi passado para ele, daí eu já, não, isso cabe, isso não cabe, isso é... É que a religião nas escolas não deveria ser essa, né? A religião nas escolas, antigamente eles ensinavam hábitos e atitudes, ser uma pessoa boa, né? E infelizmente tem professores que são, o que muitos da minha família nem enfrentaram na escola. Tem um professor que é da Umbanda, por exemplo. A minha sobrinha tem uma professora da Umbanda. E infelizmente ele chega na escola e ele apresenta a religião dele. Porém não deveria. Deveria ensinar a ser uma boa pessoa, né? Então, e não é isso que tem acontecido, né? Ou eles ensinam realmente o catolicismo, né? O catolicismo em si, quando começa a falar em... Esse dia o Gabriel chegou lá em casa e começou a me falar dos santos. E eu disse, não, meu filho, pode parar por aí que vem cá que o pai vai te instruir novamente como é o correto. E é isso que eu falo, irmãos. É o nosso papel hoje. Porque eles vão atacar a nossa futura geração. Eles estão indo no lugar certo, né? Começa nas crianças que muitos pais não orientam. Então, eles chegando na criança, lá no futuro, eles conseguem atingir a igreja, né? Isso causa uma confusão na cabeça da criança. Nós, irmãos, vamos atacar nós. Nós, que somos mais velhos, a gente já é mais instruído. Mas eles não. É mais fácil mudar a cabeça de uma criança que mudar a nossa. Então, é onde eles atacam. E um professor, às vezes, ele tem mais influência do que um pai na cabeça de uma criança. Sim. Infelizmente. Quantos casos, irmãos, que a gente vê, até mesmo no colégio, de coisas que eu antigamente sabia que era errado, era me ensinado que era errado, e hoje não. Hoje é errado você até apontar. Se você apontar um erro, que eu não quero falar que sendo gravado, mas se você apontar algum erro de alguém com atitudes estranhas, você pode sofrer um processo. Então isso se encaixa, irmãos, a inversão de valores, e nós que temos na palavra, que acreditamos no que a Bíblia nos ensina, a gente tem enfrentado isso como uma batalha. E a tendência é só piorar. Porque o mundo, irmãos, eles querem corromper a igreja de Cristo agora. E se a gente não vigiar, se a gente não ter a atitude de tentar instruir os nossos filhos, eles vão conseguir mudar, irmãos, uma boa parte da essência da igreja. Teve uma conhecida minha que o filho dela chegou em casa chorando, desesperado. E ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Uma criancinha novinha, pequenininha. E ele disse assim, mãe, a professora falou que eu tenho que escolher se eu gosto de menino ou se eu gosto de menino. Sim. E eu não sei do que eu gosto. E daí eles colocaram e puseram aquilo que ele tinha que decidir. Aí ela teve que ter uma conversa com ele e tal, ele se acalmou. E ele disse, não, tu não tem que escolher. Deus te fez assim, assim, assim.
para isso, aí ele se tranquilizou. Mas ele veio para casa desesperado porque ele tinha que escolher e ele não sabia o que ele ia fazer. Causa confusão na cabeça da criança. E é o que eles querem, irmãos. E se a gente não abrir o olho, se a gente deixar eles tomar em conta, muitas vezes a gente vai vendo que os filhos se perdendo, a gente não percebe. Quando vê, irmãos, para tentar retomar, tentar ensinar, é complicado. Na verdade, eu sei o dia que o Gabriel tem um ensino religioso, foi ontem. Eu pergunto quando eu ligo, eu pergunto o que foi falado. Para mim já tentar corrigir já meio logo. É verdade. Porque senão aquilo fica na cabeça. Sim. E daí, que nem eu que não vejo ele todo dia, eu vejo só no final de semana, ele fica assimilando aquilo de 5 dias. E daí depois para tirar. Então eu procuro fazendo meio que na hora, meio que no dia. Sim. Nós vamos começar a prestar atenção nisso, né? E a gente sabe que a escola vai implantar isso aos poucos. Para tentar aos pouquinhos desvirtuar. Então, irmãos, através da palavra, ela mesma se revela como um forte instrumento, irmãos, nesse processo de inversão de valores. É na palavra, irmãos, na Bíblia, que nós, crentes, temos uma instrução sobre os princípios de valores morais, que é o que eu estava falando agora. E é fundamental, irmãos, nós defender a nossa fé, naquilo que nós acreditamos. Na palavra, irmãos, nós conseguimos a formação de uma consciência cristã enraizada nos ensinos bíblicos. A Bíblia, irmãos, ela não mente. O que está escrito que é errado, continua sendo errado. Aquilo, como eu falei, que é abominável, que é pecado, continua sendo pecado. Aquilo que sabemos que Deus fez, homem e mulher, é o correto. E esse é o foco, irmão, como a pastora falou. Esse é o foco, é a ideologia de gênero. É fazer com que os nossos filhos muitas vezes não se identifiquem como homem e mulher. E sabemos que a Bíblia fez o homem e a mulher, um para o outro. E é o que eles têm tentado mudar na mente das nossas crianças, colocar essa inversão de valores. E a nossa luta, irmãos. E nós vamos ter que lutar ainda mais. Principalmente, irmãos, os nossos filhos entrando na fase da pré-adolescência. Já é uma fase difícil de lidar. E é uma fase onde eles vão tentar mudar ainda mais a mentalidade das nossas crianças. Então, irmãos, assim nós conseguimos discernir entre o que é certo e o que é errado à luz da Bíblia. Ela é a nossa bússola. Ensina a nós, irmãos, a nos distanciar do que é errado, daquilo que vai contra a santidade da igreja. Nos capacita a resistir às pressões e às inversões de valores, que hoje é defendido, irmãos, por pessoas que tentam a todo custo desacreditar a palavra e os ensinos de Deus. E é o que eles têm tentado, irmãos. Eu ouvi um comentário uma vez, até comentei contigo, né, Ju? Que eles queriam mudar a nossa Bíblia, tirar a ideologia onde diz que homem é homem, que mulher é mulher, porque eles acreditam, irmãos, eles acham, dizem, que a gente prega um conteúdo machista, um conteúdo ultrapassado, que não tem a ver com a cultura hoje da nova era. Mas a Bíblia é a verdade, irmãos. Aqui ela é a nossa bússola, onde a gente encontra, irmãos, o verdadeiro erro, o verdadeiro pecado, aonde nós conseguimos, irmãos, manter firme a nossa fé naquilo que nós acreditamos. E não pense você, irmãos, que talvez, assim como em alguns países, a Bíblia já foi proibida. Não pense que talvez futuramente aqui no nosso país, por causa disso, eles não vão tentar proibir talvez a Bíblia também. Porque a Bíblia, nós cristãos, nós somos uma arma forte contra essa ideologia de gênero, contra essa mudança, dessa inversão de valores, irmãos. E então agora, irmãos, vamos para o subtópico 3, né? Não vou demorar muito, que as horas estão passando, eu não sei, estou sem relógio. Era 20 pesos. Tá. Então diz assim, irmãos, subtópico 3. Resistindo diante de uma cultura sem Deus. Jesus censurou seus discípulos, chamando-os de geração perversa, porque os viu agindo com incredulidade. A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Jesus. Por sua vez, no Pentecostes, Pedro também exortou seus ouvintes a salvarem-se dessa
daquela geração perversa. Assim também Paulo escreveu que Demas, um amigo de ministério, havia amado aquela presente era e o abandonou. Esse mesmo apóstolo exortou os crentes de Roma a não se conformarem com aquela presente era. Nas duas últimas referências, a palavra grega aion, traduzida como era ou século, é uma referência clara a uma cultura sem Deus. Então aqui, irmãos, nós vamos ver o que é uma cultura sem Deus, uma era sem Deus. Então, assim como vimos a inversão de valores, aqui nós vamos entender, irmão, que isso vem de uma cultura ou uma geração sem Deus, não acredita em Deus, não tem Deus em sua vida, não prega a Deus. E essa influência, irmãos, de um povo sem Deus é uma realidade não só da nossa época, mas ela vinha desde os tempos bíblicos. E os desafios que nós crentes temos hoje em resistir a essa influência de uma geração corrompida, ele é constante, irmãos. Quase que em todo tempo nós temos que buscar resistir essa geração sem Deus, a qual não acreditam no verdadeiro Deus. Eles montaram um Deus do jeito que eles querem, um Deus que eles imaginaram que tem que ser assim, e assim é o Deus deles. Então Jesus, no seu ministério aqui na terra, ele censurou, ele na verdade criticou os seus discípulos, chamando eles de geração perversa, por causa da incredulidade que estavam demonstrando. Tanto Pedro, irmãos, quanto Paulo também alertaram sobre essa influência e o perigo que a igreja e os cristãos, na verdade, correm ao não se distanciar dessa geração pervertida. Eles nos ensinam a não se conformar, irmãos. O Paulo e Pedro nos mostram que não devemos aceitar essa nova era, essa geração perdida. Não se deve, irmãos, se deixar moldar pelos padrões e culturas sem Deus. Não se contaminar com toda essa perversidade e inversão de valores que afastam os crentes de Deus. Nós, hoje, irmãos, diante de tudo isso que nós temos vendo, temos assistido, que muitas vezes passam até na nossa TV, muitas vezes a gente assistindo como se estivesse até consentindo, está tentando levar a uma geração sem Deus, tentando colocar uma geração, uma nova geração, um povo sem Deus, um povo que não aceita Deus, um povo que na verdade não respeita Deus. Então, nós, irmãos, nós somos chamados a resistir firme, nos mantendo fiéis aos ensinamentos de Cristo, mantendo a nossa fé, irmãos, inabalável, mantendo a nossa fé em Cristo, irmãos, sem mancha, sem mácula. Então, a nossa família, irmãos, ela é projeto do Senhor. E por isso que nós devemos resistir, cuidar e zelar até pela nossa família. Que hoje em dia, essa geração perversa, que são pessoas que desacreditam os feitos de Deus, que desacreditam o sacrifício de Cristo na cruz, eles querem implantar isso dentro da nossa família. Aí eu volto a falar, os nossos filhos, eles são os primeiros a ser atingidos por isso. Eles estão tentando moldar, irmãos, hoje uma geração perversa, uma geração que vai contra o padrão de Deus, vai contra os princípios da Bíblia. E se a gente não acordar, se a gente não vigiar, eles vão conseguir implantar isso dentro da nossa família. Então, irmãos, que a gente possa resistir essa geração, resistir, irmãos, essa investida do mundo, que é a mudança de valores, a inversão de valores, a resistir essa geração que não acredita mais em Deus. Nós vimos a pregação, se não me engano, foi do irmão Gilbertinho, que o Rio Grande do Sul é um dos estados menos evangelizados. Então eu creio que é um estado, irmãos, que há mais incredulidade, um estado ao qual a maioria não respeitam a Deus, não aceitam a Deus, a qual a maioria deixa Deus de lado. E isso, irmãos, tem que ser cuidado para não influenciar a nossa família, o nosso futuro, a futura geração. Então, irmãos, agora nós vamos para o tópico 3. Se alguém tiver alguma pergunta dos dois, pode se manifestar. Então, de repente, quer acrescentar alguma coisa?
Não. Então vamos para o tópico 3, irmãos, que fala o ministério da palavra e a sua... O ministério da palavra e a sua fundamentação, irmãos. O ministério da palavra e sua fundamentação. O primeiro subtópico não fala assim, ó, deve ser cristocêntrico, ter Cristo como centro. Alguém pode achar para mim Atos 8, versículo 5? Atos 8, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Amém. Irmãos, essa passagem aqui mostra, se os irmãos forem ler bem em casa, vão ver que fala até sobre a perseguição. Muitos cristãos estavam sendo perseguidos. Filipe era um desses, e ele era perseguido até por Paulo. Mas mesmo assim, Filipe não deixava de pregar a palavra de Deus. Então, irmãos, a Bíblia diz que descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Cristo era o centro da mensagem. Então a pregação precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia. O centro da mensagem dos profetas, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito Santo de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Assim, o alvo da pregação é revelar a Cristo. Apolo, por exemplo, era conhecido por sua eloquência e capacidade de mostrar que o Cristo prometido nas Escrituras hebraicas era Jesus de Nazaré. Ele dizia, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Dizendo isso, precisamos destacar que a forma e os métodos usados para a exposição das Escrituras são importantes. Contudo, o mais importante é a revelação do seu conteúdo, que é Cristo Jesus. Então, irmãos, nós vemos aqui, irmãos, que a verdadeira pregação deve ser centrada em Cristo. Ele é o motivo da mensagem do Evangelho. E aqui no livro de Atos, a qual foi lido, irmãos, vemos um exemplo dessa mensagem, onde Filipe, quando desceu a Samaria, ele pregava a Cristo, mesmo sendo perseguido por Saulo e os seus soldados, ele levava a mensagem de Jesus. O foco de Filipe, a mensagem dele, tinha Jesus como centro. Então essa palavra cristocêntrica, irmãos, é fundamental em nossa igreja e deve ser praticada por nós, pois Jesus é o centro das Escrituras. Ele mesmo, irmãos, quando encontrou os discípulos no caminho de Emaús, Jesus explicou para eles que as Escrituras e que em toda ela já era mencionada a presença de Jesus em várias passagens. Nós temos um bom exemplo, irmãos, disso, que é Isaías. Ele é considerado profeta messiânico por causa das muitas profecias que ele fez e se cumpriram em Cristo, né? Então é interessante entendermos que Isaías escreveu essas profecias há mais de 700 anos antes do nascimento de Cristo. Então, os profetas, irmãos, do Antigo Testamento já testemunhavam sobre os sofrimentos e a glória vindoura de Cristo, indicando para todos a centralidade de sua obra redentora pela humanidade. Então, irmãos, as Escrituras nas mensagens bíblicas já apontavam então para a pessoa e a obra de Jesus como um dos cumprimentos da promessa de Deus. Então o apóstolo Paulo também já ministrava, irmãos, mensagens cristocêntricas em suas pregações, e ele com firmeza convencia os judeus e os gentios, né, pelas Escrituras, que Jesus ele era o Cristo anunciado, que Jesus ele era o Cristo tão aguardado. Então, e esse exemplo, irmãos, vocês podem ver em Atos 18 e 28. Então, lemos também, irmãos, que Apolo já conseguia mostrar a ligação das profecias do Antigo Testamento com a vida e a missão de Jesus na terra. Isso nos mostra, irmãos, a importância que já existia de revelar Cristo como cumprimento das promessas de Deus. Então, a nossa pregação ela deve conduzir as pessoas a Cristo, irmãos, porque Ele é a essência da mensagem, Ele é a única esperança para uma humanidade perdida. A nossa mensagem hoje ela tem que ser cristocêntrica. O alvo da nossa mensagem tem que ser Jesus.
Porque Jesus já é o motivo de eu e você estar aqui. Porque se não fosse Jesus, irmãos, a morte dele, ele carregou os nossos pecados para que hoje eu e você fôssemos livres e estivéssemos aqui. Então, só pelo fato dele decidir descer da glória e morrer por mim e por você, já torna ele o centro da mensagem. Uma mensagem, irmãos, uma pregação que não tem Jesus como centro, ela não é uma pregação verdadeira. Porque Jesus é o centro da mensagem. Através deles, irmãos, nós conseguimos chegar a Deus. A Bíblia fala que ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, irmãos, e nós vemos por aí que muitas mensagens não têm colocado Jesus como centro. Principalmente mensagens que a gente vê por aí que atraem muitos seguidores. A gente sabe que o foco dessas mensagens é mais, talvez, o dinheiro, ou então até mais fama, né? E a mensagem verdadeira, uma mensagem que muitas vezes até, como talvez o Moel falou, uma mensagem que não segura agenda, mas é uma mensagem que fala de Jesus. Nós não devemos estar preocupados, irmãos, se vão chamar nós outra vez para pregar. Nós não devemos estar preocupados se você está pregando a verdade aqui e tem alguém de cara virado para você. Mas nós devemos pregar a verdade, a mensagem da cruz, a mensagem da transformação. Eu vi uma pregação, irmão, agora, poucos dias, nos Gideões, que o pastor Gesiel Gomes, ele falou que não desmereceu, né, pregação sobre o Antigo Testamento, mas como ele disse, Elias não morreu por nós na cruz. Sim. Isaías, ele citou os profetas, que tem muita gente que se atém no Velho Testamento e não, no final da mensagem, não traz para Cristo. É verdade. Ele foi bem eloquente e repetitivo nessas partes. É verdade. Mas é que o antigo remete a Cristo, né? Sim. Só o pregador não soube que entram naquela mensagem e não levam. E esquece de falar de Cristo, né? Ele não conseguiu introduzir Cristo na mensagem. Eles entram numa mensagem e não conseguem mais sair. Sim. Ficam naquilo ali até o fim. É verdade. Na verdade, a gente vê que o maior defeito dessa geração hoje em dia, eles botam palavra na boca de Jesus. Sim. Porque essa geração, ela fala, Jesus é amor, e essa semana é uma palavra muito conhecida da igreja. Quando Jesus está pregando e os discípulos, um cutuca o outro, fala, é muito forte, ninguém vai querer ouvir. E a Bíblia, ela vem falar que Jesus, conhecendo isso, continuou. É verdade. E Jesus, ele não pegou e parou, eu vou parar de pregar a mensagem do meu pai, porque tem gente indo embora. A Bíblia vem relatar que Jesus, conhecendo, ele continua. Aí ele olha para os 12, é uma palavra muito conhecida, só que sempre se renova a palavra. É verdade. E pergunta, vocês não vão também? E Pedro na hora, não, para onde vamos nós? Então o Evangelho, na verdade, ele nunca foi pregado para agradar. Ele veio para salvar, porque Cristo, ele fala que ele veio salvar o que havia se perdido. É verdade. E as pessoas criaram um Jesus que não existe na Bíblia. Um Jesus que é só amor. A maior prova de amor de Jesus foi a cruz. É verdade. É que nem falei, irmãos, eles estão moldando um Deus, moldando um Jesus do jeito que eles querem. Um Jesus que aceite eles do jeito que eles estão. Um evangelho falso, né? Um evangelho falso. E a gente percebe, irmãos, eu já digo que esse evangelho seria a porta larga. Se você for olhar, tem muitos seguindo esse falso evangelho. E muitas pessoas indo no caminho da perdição. E o verdadeiro evangelho, irmãos, ele não quer atrair público e trazer mais pessoas, ele quer confrontar aqueles que aceitam, confrontar aqueles que permanecem, uma mudança com Cristo. Então, o que nós devemos estar aqui, irmão, é não estar preocupado se, como eu falei, se você vai ter nova oportunidade de pregar. Talvez essa última oportunidade, talvez essa oportunidade seja a última que você tem para pregar a verdade, para falar a verdade. Teu pai sempre fala também, né, Ju? Que ele não está preocupado em segurar a agenda para o ano que vem. Ele não está preocupado em deixar uma porta aberta para ele voltar a pregar. Não, ele prega Cristo, que é a única porta, que é a única saída. Se gostou, não gostou. Na verdade, esse é o evangelho da perdição. É. Porque todos que entram nele se perdem. Tanto Sim. quem prega e tanto quem escuta. Sim, com certeza. Porque um prega por ganância, por dinheiro. Os outros pregam para que o ego deles venha a ser massageado e aquelas palavras venham a consolar e que eles possam continuar nos erros. É um evangelho, irmãos,
de autoajuda só mascarado, né? Como se É fosse o uma mensagem evangelho da de Deus. perdição, porque não tem salvação nesse evangelho. É verdade. Agora nós vamos para então no subtópico 2, que fala deve ser bíblico. O ministério da palavra ele deve ser bíblico. Então aqui nós vamos perceber, irmãos, que fala assim, ó. Vivemos em um tempo em que a pregação em muitos espaços virou modismo. Parece que temos pregadores em demasia, muitos pregadores no caso, mas o que se passa por pregação na maioria das vezes não é. Na verdade são mensagens, como eu falei, de autoajuda com verniz de pregação. Esse tipo de mensagem ela é atraente porque amacia o ego, como eu falei antes. E geralmente consegue muitos seguidores até em redes sociais. Mas para que se vale dessa técnica? Contudo, irmãos, não são pregações de verdade, porque não há nelas uma exposição de um conteúdo bíblico. A ênfase está na performance, na forma ou modo de se exibir a temática a ser abordada. O objetivo, irmãos, quase sempre é financeiro. A doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus são esquecidos. Essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro Evangelho de Cristo. É uma mensagem sem cruz. Na verdade, esse tipo de pregação glorifica os homens que são amantes de si mesmo. Então, irmãos, como eu falei, nós estamos vivendo uma época difícil, onde a verdadeira pregação tem perdido cada vez mais espaço. A verdadeira pregação muitas vezes não tem sido aceita. E muitos estão se desviando, irmãos, dessa mensagem verdadeira. Muitos não querem mais pregar essa mensagem verdadeira. Hoje ela se tornou um modismo, uma forma de, como eu falei, de autoajuda. Só engano. Vimos muito isso em redes sociais. Todos nós acompanhamos. A gente fala os famosos coaches, onde eles pegam uma cadeira, sentam num lugar escuro, e aí dizem que Jesus aceita tudo, como o irmão falou. Jesus é amor, Ele aceita você assim, você não precisa mudar, você pode continuar assim porque Ele vai te salvar da mesma forma. Mas a Bíblia fala que além de Jesus ser amor, Ele é justiça. Então, irmãos, esses tipos de pregações têm muito pouco conteúdo bíblico. Na verdade, são, como falou, performance que atraem muita gente ao engano. Só alimenta o ego humano. E praticamente tudo é permitido. Na verdade, o verdadeiro objetivo, irmãos, dessa mensagem é muitos ganhos financeiros, seguidores ou até mesmo popularidade em redes sociais. Essas mensagens, elas carecem, irmãos, da verdadeira essência da pregação, que é a exposição da palavra de Deus. O verdadeiro propósito da pregação bíblica vai além de satisfazer o ego ou acumular seguidores. O verdadeiro propósito, irmãos, é gerar mudança, arrependimento e distanciamento do pecado. Os primeiros cristãos, irmãos, nunca pregaram esse tipo de mensagem, nunca alimentaram o ego humano e nem tampouco eles quiseram atrair seguidores. Na verdade, quem seguia os primeiros cristãos, quem seguia Jesus, quem seguia Paulo, um bom exemplo, era só aquele que aceitava o evangelho verdadeiro. Aquele que muitas vezes via que o seu ego não era alimentado, desistia. Hoje, quando nós vemos que tem pessoas que muitas vezes assistem pregação, vêm até a igreja, a gente vê que do nada some. Com certeza, irmãos, não quiseram aceitar aquela mudança a qual eu e você pregamos. Então, irmãos, a verdadeira pregação busca confrontar o pecado, chamar a santidade e ao arrependimento também. E ela também nos ensina, irmãos, a se dedicar a Deus em uma vida separada do mundo, como está escrito ali em 2 Coríntios 17. A mensagem, irmãos, verdadeira do Evangelho inclui a mensagem da cruz, do perdão dos pecados através de Jesus e do coração, irmãos, totalmente voltado a Deus. Qualquer mensagem que não fale da cruz, não fale do sacrifício de Cristo ou até do arrependimento e uma vida entregue a Deus, é um falso evangelho pregado. É uma distorção, na verdade, do verdadeiro evangelho de Jesus. Esse tipo de mensagem, irmãos, não glorifica a Deus, mas glorifica o homem. Dá glória aos homens, que a Bíblia fala que são amantes de si mesmo.
conforme a gente leu ali. E Paulo, irmão, já advertia isso. Ele nos mostrava, irmãos, que o verdadeiro evangelho tem que ser centrado em Cristo. O verdadeiro evangelho tem que confrontar nós a mudança, a abandonar o pecado, a abandonar aquela vida errada. Então, irmãos, nós, como verdadeiros seguidores de Cristo, nós devemos pregar a verdadeira palavra de Jesus, que é a única fonte de vida, irmãos. É uma verdadeira palavra que vem realmente dos céus, uma palavra que transforma. E pregar a Cristo, irmãos, pregar a palavra de Deus e pregar ela de maneira fiel, não distorcendo as Escrituras Sagradas, não tentando adequar ela a quem está ali sentado para ouvir, não tentando moldar a Deus para que você muitas vezes não se afaste. Então a verdadeira palavra de Deus, a verdade, tem que fazer com que você permaneça, porque você quis a mudança em tua vida, porque você se arrependeu dos teus pecados e quis entregar a tua vida a Cristo. É uma palavra que muitas vezes você vê que o mundo só engana, e aí você encontra, irmãos, a verdadeira vida em Cristo. Então, e hoje tem sido pregado, irmãos, um falso evangelho, e é o nosso dever mostrar a verdade. É o nosso dever, irmãos, continuar nessa verdade, continuar na palavra de Deus. É o nosso dever permanecer firme nesse verdadeiro evangelho. Não aceitar, irmãos, as ofertas do mundo, não aceitar esse falso evangelho, não aceitar essa palavra que fala que eu e você podemos ficar do jeito que a gente quer, e que Jesus tem que aceitar nós do jeito que a gente quer. E isso é um falso evangelho. Na verdade, nós, irmãos, temos que se adequar à palavra de Deus. Nós temos que ser transformados pela palavra. Então, irmãos, e a conclusão fala, após a exposição dessa lição, nós constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica que reflita os valores do reino de Deus. Para isso, irmãos, não há atalhos numa cultura cada vez mais hostil, e hostil à fé cristã. A igreja necessita proclamar a verdade do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Então, não sei se os irmãos têm alguma pergunta sobre esse último tópico, se quer acrescentar mais alguma coisa, irmãos. Senão, agora nós vamos ver as perguntas, então. A primeira pergunta, irmãos, nos fala assim, ó: em que fato o propósito mais sublime da igreja está amparado? O propósito mais sublime do ministério da palavra. O verdadeiro evangelho. Então, irmãos, o que as pessoas que foram alcançadas pelo evangelho precisam fazer? Crescer e amadurecer no evangelho. Isso. Necessitam, ser discipuladas e instruídas no evangelho. Qual a função, irmãos, da palavra na igreja? Edificar a igreja. Isso. A 4. O que a igreja precisa mostrar de forma bem didática, irmãos? Sua forma de pensar, crer e agir, ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, isto é, sua visão do mundo, uma visão que seja diferente à da cultura secular. Isso. E a quinta pergunta, irmãos, de acordo com a lição, qual que é o alvo da nossa pregação? Revelar Cristo. Isso. Jesus no centro da nossa mensagem. Então, irmãos, a minha parte seria isso.